Boa noite, irmãos. Descobrindo e conhecendo Jesus. Hoje falaremos sobre a caridade espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, versículo 10, abre aspas, fora da caridade não há salvação. Fecha aspas. Nesta máxima está contido o destino do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desta máxima ele viverá em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante de Deus. Isto são as instruções do Espírito da Verdade. Nós espíritas somos orientados a praticar a caridade material enquanto assistência social, a socorrer sempre que necessário o nosso semelhante. Mas a caridade espiritual praticada pelo Cristo, esta sim, é a que nos levará ao crescimento espiritual, nos fortalecendo e trazendo para o nosso coração coragem, paz e equilíbrio para o enfrentamento das dificuldades que nos surgirem. Emmanuel nos colocou, abre aspas, existe uma grande falta de sincronia entre o ser humano terrestre e o ser espiritual. Fecha aspas. O homem material, ele avançou muito na indústria química, na tecnologia e em muito mais. Mas o homem espiritual é ainda uma criança, não sabe quase nada da sua vida espiritual, quase nada sobre a morte, sobre o seu destino, sobre a reencarnação, e não tem a mínima noção das leis morais e da lei divina. É ainda uma criança, mas com uma avançada tecnologia nas mãos e que começa a ficar apavorada. Nós investimos tudo na ciência e na tecnologia. Investimos, acreditamos em uma física que não sabe o que é a matéria. Acreditamos em uma biologia que não sabe ainda o que é a vida. Acreditamos em uma psicologia que não sabe o que é a psique. E em uma neurociência que não sabe o que é a mente. Acreditamos que o homem é formado por um acidente químico. E diante destes questionamentos, mergulhamos numa angústia existencial, pois a vida nos parece sem sentido e sem um propósito. E ainda nos perguntamos, qual o sentido da minha vida? Eu existo para quê? Qual a minha finalidade aqui na Terra? Se eu me retirar deste mundo, que diferença vai fazer? Qual o propósito desta vida aqui na Terra? Nós perdemos totalmente as respostas a essas questões, pois investimos num projeto individualista, egoísta, prepotente, solitário, orgulhoso, e estamos pagando um alto preço por isto. Neste mundo material que vivemos, eu tenho aquilo que privo o outro de usufruir. É a sociedade privada. No mundo espiritual que devemos construir em nós, a lógica é totalmente diferente. Eu só tenho aquilo que eu sou capaz de doar. Só tenho amor se eu amar. Eu só tenho perdão se eu perdoar. Eu só tenho compreensão se eu compreender. Esta pandemia mundial que estamos vivendo, ela amarrou o homem material. Ele não pode sair, não pode ir ao shopping, viajar, ele não tem livre acesso a quase nada. Com isto,
Estamos vendo o materialismo se desmoronar, e isso está sendo necessário, segundo a espiritualidade, para que o homem espiritual avance. O filósofo Aristóteles disse, abre aspas, tudo que existe tem uma finalidade intrínseca, fecha aspas, vindo nos confirmar o sentido desta pandemia. No homem espiritual, o que nos define é a interação com o outro, é a troca em todos os sentidos. Isto é o que nos faz humanos e é o aprimoramento disto que nos fará no futuro anjos e seres espirituais mais perfeitos. Nós nos perdemos neste caminhar. Tivemos ajuda, sim, de profetas, de seres iluminados que nos trouxeram grandes verdades e até do próprio Cristo, o governador espiritual do planeta Terra. E nós não demos ouvido aos seus ensinamentos e simplesmente não nos preocupamos em estudar, procurar entender as mensagens recebidas e nem de vivê-las. O cumprimento da lei divina é o caminho para a evolução do homem espiritual. Como nos afirmou Jesus, abre aspas, vós conhecereis a verdade vos libertará, fecha aspas. Quem vai nos libertar? A verdade. Mas apenas se você viver internamente, no coração e no espírito, as verdades do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, aprendemos que temos que buscar a caridade como sentido de vida. Jesus nos colocou que fora da caridade não há salvação. No Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na pergunta 886, Kardec fez a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. A benevolência é termos bondade para com o semelhante, é ser bom. A indulgência é a disposição para perdoar os erros do semelhante. Ter clemência, ter misericórdia, enfim, procurar entender pelo que se passa na vida do outro. Vamos a Paulo, em Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Necessidade da caridade. Abre aspas. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, isso de nada valeria. Se eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência das coisas, se eu não tiver caridade, isso de nada serviria. Se eu tivesse toda a fé possível, até transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, isso de nada valeria. Se eu tiver distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, mas se não tiver caridade, isso de nada valeria. Se eu tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isto nada valeria. Agora Paulo define a caridade. A caridade, ela é paciente. A caridade é doce.
A caridade é benfazeja. A caridade, ela não é invejosa, não é temerária, não teme nada. Ela não é precipitada. A caridade não se enche de orgulho. A caridade não é desdenhosa. Ela não procura os seus próprios interesses. A caridade, ela não se melindra, ela não se irrita com nada. Ela não suspeita mal, ela não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. A caridade, ela está acima da fé e da esperança, porque ela está ao alcance de todos, dos ignorantes, do sábio, do rico, do pobre, e porque independe de qualquer crença. Deus nos deu o livre-arbítrio, portanto, nossa felicidade só depende de nós. Sigamos os ensinamentos do Cristo e pratiquemos a verdadeira caridade. Boa noite e muito obrigada.